programa Melhor de Tudo está de volta aqui pela Udia TV. Você pode acessar o nosso canal direto via WhatsApp. 869-9431-2273. É o canal para você trazer a sua sugestão, o seu elogio, para que a gente faça um programa cada vez melhor para você. Mas agora eu te convido para acompanhar uma entrevista com um profissional para falar sobre um assunto que vai interessar muito a você. Como perder o medo de falar em público. Às vezes você tem uma apresentação, seja na escola, numa faculdade, um trabalho de conclusão de curso, mas na hora H vem aquele medo. Portanto, você vai acompanhar essa entrevista a partir de agora. Medo de falar em público. Você se identifica com essa situação? Existem pesquisas que comprovam que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte para 41% das pessoas. Esse temor, ele provoca ansiedade, sintomas como a voz fica trêmula, a respiração fica mais curta e, portanto, hoje no programa Melhor de Tudo, nós temos o prazer de receber o Business Coach Genivaldo Alencar, que vai falar um pouco mais sobre, na verdade, um assunto que acredito seja mais comum do que o que a gente imagina, né? Verdade. Tudo bem, Ítalo? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A gente falar sobre perder o medo de falar em público, porque as pessoas se preparam tanto, às vezes, para ir falar em público e, de repente, chegar lá não sai as palavras. É muito paradigma, sabe, Ítalo? Tá muito na cabeça. Se você estiver seguro do conteúdo, se você estiver seguro do que você vai falar, se você tiver uma preparação prévia e pontuar, ter um racional, lógico, né? Começo, meio e fim da história que você vai falar e preparar a sua tonalidade, ter uma postura adequada, dá para preparar, mas tudo depende de muito treino. Você tem que treinar e usar dos gatilhos às vezes até gatilhos mentais positivos, para que você encare a plateia não como um desafio, mas sim como uma oportunidade de você expandir suas ideias para muita gente, né? Para muitas pessoas. Eu sei que às vezes você pode se identificar com alguns desses sintomas, como por exemplo, você está em público, vai fazer uma apresentação, você procura a voz, ela falha, a tua respiração fica mais curta. São sintomas, acredito que mais na cabeça, justamente pelo fato de você ainda não se sentir tão à vontade para falar, mesmo você até dominando um determinado assunto, mas parece que algo trava, né? Verdade. A gente já vem há alguns anos treinando diversas equipes, pessoas, empresários, para a pessoa chegar no momento de apresentar a sua ideia e ter a capacidade de emocionar aquele público, cativar o público, porque não basta você ter uma boa ideia, você tem que saber vender, né? Para saber vender, você vai ter momentos que às vezes você como líder de uma equipe, às vezes você como gestor de um negócio, você tem que expor as suas ideias para a sua equipe. Claro. Mas o bom de tudo é que você consegue transmitir isso de maneira eficiente com treinos simples, né? Por exemplo, eu queria até aproveitar e trazer alguns fatos de que, pra você ter ideia, o medo de falar em público, ele chega às vezes até a ser maior do que o medo da morte. Da morte, né? Isso percentual de pesquisas que a gente conhece, né? Então, eu trago os antídotos, né? Porque é importante você entender que, por exemplo, acontece que tem pessoas que começam a ressecar, né, a boca fica seca. A recomendação que a gente dá é que use uma garrafinha d'água ali próximo do palco, próximo de onde você está falando. Toma uma água mesmo, né? Não tem, é bem óbvio, né? Outra dica, tá com medo, tá mexendo muito as mãos, tá muito inquieto, até porque as expressões não verbais falam mais do que a comunicação falada, né? Sem dúvida. Então, os teus movimentos, eles são 75% do que quando a gente está no palco, de nossa comunicação é passado por nossos movimentos. Então, se eu gesticulo muito e às vezes de maneira incoerente com o assunto que eu estou abordando, pode sair do contexto, né? Numa situação dessa, o que fazer? Né? Então, o que fazer? Você coloca uma caneta na mão, né? Segura uma caneta. Ou seja, tão simples, né? Às vezes aquilo pode de fato fazer uma grande diferença. E sem falar, Ítalo, que você vai trazendo muito para postura correta, adequada, né? Qual é a postura correta? Normalmente é você se compor, colocar seu corpo na marcação que a gente chama de marcação dinâmica de palco, por exemplo, colocar seu corpo à vista de todos. Quando você vai falar num teatro, num palco, você geralmente tem que ficar mais ao centro para que a plateia consiga te perceber. E o ideal é que você fique um pouco mais ereto, né? Mais
firmado na sua postura, porque até a sua respiração ela muda interfere. completamente. Até um ponto importante a gente destacar, porque eu tenho certeza que para quem já passou por uma situação como essa, percebe o quanto a respiração ela fica alterada quando você está naquele momento de tensão, mais preocupado na hora de falar em público. A respiração ela é crucial para uma boa apresentação, né? Ítalo, a respiração ela vai ditar inclusive a tonalidade. Sim. Então, se a minha respiração ela estiver fraca, normalmente a minha tonalidade de voz ela vai caindo, ela vai ficando mais esmeira, né? Sim. Então, ela não fica tão firme, não né? Fica isso. Então irão haver textos que a pessoa não vai conseguir concluir o texto, Entendi. né? Então começa Falta fôlego. Existem exercícios para isso, né? A gente recomenda que use o diafragma, né? Que não respire pelo peito. Se a gente observar a respiração comum do ser humano, quando ele nasce, quando ele é bebê, é pelo diafragma. Verdade. E a gente vai crescendo, que seria a respiração correta, né? Exatamente. E com o passar dos anos ela tende as pessoas mudam e aí começa a respirar pelo peito e você acaba ficando mais cansado quando você vai expressar suas ideias, principalmente quando tem que falar em público, quando às vezes tem que aumentar o tom. Então existem 3 tons na fala humana que é importante destacar, que é grave, médio e agudo. Sim. Né? Então, para que você esteja seguro do seu contexto, tem pessoas que às vezes usam muito grave desnecessariamente, né? Sim. Então, vai fazer uma apresentação, a gente vê muito isso em rádio, a pessoa Sim. começa lá, olá, já começa a falar sejam bem-vindos. Então ele usa muito daquele grave que não é o natural dele. E tem pessoas que às vezes querem enfeitar um pouco a voz, jogam agudos. E fica artificial. Fica artificial, exatamente. Você tem que estar na sua cadência de tom natural, no que você já fala normal. Pessoal, falar em público nada mais é do que você falar como se você estivesse conversando com seus amigos. A grande diferença é que você vai procurar usar de um vocabulário mais rico, né, de colocar algum conhecimento que você já tem intrínseco na conversa para que seja mais produtiva, mas não tem muito segredo. E o grande lance é treinar, 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 que você chega no resultado. Ou seja, então respira fundo antes de fazer uma apresentação, que com certeza você vai sentir uma melhora. Então a postura ela interfere, né? O tom de voz, como você vai aplicar, também interfere. É importante sempre buscar ficar atento ao meu tom de voz, né? Porque de repente aquele meu tom vai me deixar numa zona mais de conforto para que eu consiga passar a minha mensagem. E o principal, estar seguro do conteúdo que você vai falar. Quando você estiver seguro do conteúdo... Cria tópicos, né? Cria tópico. Pode ser. Você pode, por exemplo, você vê lá o Faustão, ele usa um papel na mão. Pequenininho, mas ali já... Já tem as dicas, os tópicos da sequência do que ele vai levando o programa. Então, você pode usar de diversas, né? Você pode usar também de diversas dicas assim. Inclusive, a gente fala mais tanto nos nossos cursos, né? Que a gente ministra, quanto tem o canal também Conversa Coach. Sim, bacana. E que inclusive, em breve, aqui no programa Melhor de Tudo, esse bate-papo vai se transformar num quadro onde o Alencar vai estar com a gente sempre trazendo informações importantes para todos vocês. Tá, muito obrigado. Então a gente convida a todos aí para assistir o Conversa Coach aqui no seu programa. Bacana. A gente estende sempre a conversa no YouTube, trazendo pessoas aí que tragam mais conhecimentos e assuntos como esse, perdendo medo de falar em público e entre outros Inclusive, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Alencar, a gente está colocando aqui o Instagram para você conhecer um pouco mais sobre os assuntos pelos quais ele sempre leva para as pessoas, @conversacoach. Não tem erro, fácil. Só isso. Vai lá, @conversacoach, segue a gente. A gente geralmente segue de volta para entender qual é o perfil das pessoas que estão nos seguindo e a gente manter a interação. Sempre a gente vai ter lives aí, toda semana a gente tem lives sobre diversos assuntos, planejamento estratégico, pitch de vendas, e etc. São vários assuntos para contribuir com as pessoas que nos acompanham. Eu queria agradecê-lo por aceitar o convite para participar do nosso programa, sempre trazendo informações tão úteis, afinal de contas, um tema que interessa a muita gente, o medo de falar em público que aterroriza tanto, mas que não é preciso tanto terror, né? E é possível conseguir driblar e fazer uma boa apresentação. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que tudo parte de um início. Você tem que iniciar, você tem que começar a se perceber seus movimentos, perceber o conteúdo que você está gerando, o quanto você fala e com quem você fala e como você fala. Você percebendo aonde você está, você vai conseguir traçar uma rota para onde você quer chegar. Você traçando a sua rota para onde você quer chegar,
você vai começar. Tem diversos conteúdos no YouTube, tem diversos especialistas. Aqui em Teresina mesmo a gente tem especialistas maravilhosos aí nas áreas, né? Nas áreas de desenvolvimento profissional que vai conseguir te ajudar e você vai conseguir chegar no seu propósito, mas tem que acreditar primeiro em você, que assim as coisas acontecem. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa, fica com essas informações aí, voltadas para você aprender, a verdade, a perder o medo de falar em público, buscar essa autoconfiança, respirar fundo e obter sucesso em todos os seus negócios. Tudo isso através desse bate-papo, conversa coach especialmente para vocês aqui no Melhor de Tudo. Agora eu trago um recado especial do Hospital Itacor para você. Para cuidar de você, o Itacor amplia os serviços e melhora o atendimento. Para cuidar de você, o Itacor faz investimentos e renova a tecnologia. Para cuidar de você, o Itacor forma profissionais e está sempre pronto. Porque para cuidar de você, o Itacor não dorme. Consultas, exames, laboratório, internações, pronto atendimento, UTI móvel e profissionalismo. Hospital Itacor. Para cuidar de você. Responsável técnico Dr. Itamar Costa, CRM 973. E no quadro Conhecimento Jurídico de hoje no nosso programa, você vai tirar todas as suas dúvidas voltadas para o direito empresarial. Você que possui uma empresa que está passando por um momento de crise, mas não sabe quais os fatores que interferem para que aconteça essa crise ou como superá-la, você vai tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos conversar com o advogado, Dr. Gabriel Furtado, e ele vai trazer todas as suas dúvidas e solucioná-las a partir de agora. Olá amigos do programa Melhor de Tudo, eu sou Gabriel Furtado, advogado e professor universitário e vim aqui hoje para falar sobre o direito empresarial. O direito empresarial, ele é um ramo do direito, evidentemente, que trata de um conjunto de normas, princípios e regras que regem as regulações, as relações civis travadas entre pessoas que profissionalmente exercem com habitualidade uma atividade produtiva dentro da cadeia da relação comercial, desde a produção de um bem, desde a prospecção do mercado, produção do bem, circulação desses bens, enfim. Ele trata desde o nascedouro até o momento final de todas as pessoas físicas ou jurídicas que profissionalmente e com habitualidade desenvolvem uma atividade comercial. O Brasil está passando, isso não é mistério, não é segredo para ninguém, por uma crise que já se arrasta há alguns anos. Dizem que é a maior crise da história do país. Nós percebemos em nossa atividade aqui na advocacia, no nosso escritório, que muitas empresas têm passado por dificuldade para honrar, para adimplir principalmente as suas dívidas de mais curto prazo. As de longo prazo estão até um pouco equalizadas, mas as de curto prazo estão passando por dificuldade porque as empresas elas estão com dificuldade de ter uma receita de curto prazo. E isso tem levado muitas empresas grandes, empresas sólidas, empresas já de muitos anos estabelecidas no mercado, a ter uma dificuldade de honrar essas dívidas e passar pelo que nós chamamos de uma crise econômico-financeira. Nós temos algumas estratégias que têm por objetivo trazer um melhor equilíbrio econômico-financeiro a estas empresas. Desde reuniões e tratativas para renegociar dívidas com fornecedores, com credores em geral, até mesmo, em último caso, se for necessário, um pedido de recuperação judicial. Esse pedido ele é um processo judicial muito específico, pelo qual a empresa vai ao judiciário e pede quase que um fôlego, no sentido de que pede que o judiciário defira essa recuperação judicial, processamento da recuperação judicial, em automático é concedido um prazo mínimo de 180 dias para que as execuções existentes contra essa empresa sejam suspensas. Esse prazo ele tem por objetivo fazer com que essas empresas tenham a possibilidade de sentar, chamar os seus credores para uma roda de conversa, buscando ali a construção conjunta de um plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial, se aprovado, ele faz com que haja a extinção das antigas dívidas e o surgimento de novas dívidas que certamente negociadas são dívidas que têm um perfil
mais ameno à empresa devedora, digamos assim. São dívidas que geralmente têm um patamar mais baixo, com deságio, e elas são também dívidas de mais longo prazo. É muito importante uma assessoria jurídica qualificada, até mesmo porque a experiência tem nos mostrado que os grandes devedores, que são aqueles devedores que têm maior poder de pressão e que colocam em risco até a própria existência de uma empresa devedora, ameaçando requerer a falência dela, são devedores que têm grande capacidade econômica e grande capacidade jurídica. São, a rigor, os grandes bancos do Brasil. Então, esses bancos, quando eles vêm para uma mesa de negociação, eles vêm muito bem assessorados. Então, é essencial que as empresas aqui do nosso estado, Piauí, quando entrem numa roda de negociação dessa, que elas procurem que elas sejam também muito bem assessoradas. Olha, no próximo bloco você não pode perder um passeio pela Associação de Proteção Piauiense dos Animais, a PIPA, que essa semana fez uma campanha para buscar ajuda através de donativos, alimentos como, por exemplo, ração, medicamentos e muito mais. Nós estivemos na PIPA e vamos mostrar toda a estrutura e convidar você também para fazer a sua doação. E ainda não perca no próximo bloco, vamos falar de vinhos no quadro Papo com Café. Uma visita nossa ao Fazendaria Café, esse grande parceiro do programa Melhor de Tudo. Não saia daí, o Melhor de Tudo volta já.